Olá pessoal, tudo bem? Vamos resolver essa questão que corresponde à questão de número 20 do capítulo 7 do volume 1 do livro Fundamentos de Física do Resnick e Halliday. Essa edição corresponde à edição de número 9, ok? A questão diz o seguinte: um bloco é lançado para cima em uma rampa sem atrito, ao longo de um eixo X que aponta para cima. A figura mostra a energia cinética do bloco em função da posição. A escala vertical do gráfico é definida por Ks, que é igual a 40 joules. Se a velocidade inicial do bloco é 4 metros por segundo, qual é a força normal que age sobre o bloco? Então, para entender o sistema físico aqui tratado, vou fazer a seguinte representação esquemática. Então, o que temos é um bloco no qual tem uma velocidade inicial dada por 4 metros por segundo e esse bloco ele desliza sem atrito subindo aqui na rampa, ok? Então, as forças aplicadas nesse bloco são as forças normais, né? Que a superfície da rampa faz no bloco, então tem a força aqui normal e tem a força peso do bloco. Notem que não tem mais nenhuma outra força adicional. Isso fica evidente se olharmos o gráfico da energia cinética com relação ao deslocamento x aqui, né? Então, o bloco inicialmente tinha uma velocidade inicial e, uma vez submetido sob a aceleração da gravidade, esse bloco vai desacelerar, de tal forma que sua energia cinética aqui no deslocamento, né, na posição inicial, era Ks de 40 joules, ela vai decrescendo até chegar no valor zero para x igual a 2 metros. Então, veja que aqui a força que está realizando o trabalho e, por sua vez, fazendo variar a energia cinética é a força peso ao longo da direção paralela à rampa, né? Justamente essa direção aqui, que é a direção x, como eu represento aqui no sistema de coordenadas, né? Então, o x é a direção paralela à rampa e a direção y é a direção, na mesma direção do vetor normal. Então, a questão, ela dá a velocidade inicial, ela dá a energia cinética inicial, faz a representação gráfica da energia com relação ao deslocamento e ela pede para calcularmos a força normal que age sobre o bloco, né? Então, quais são os temas abordados nessa questão? Os conceitos abordados nessa questão são o teorema do trabalho e energia cinética e a definição de trabalho. E no caso mais específico, o trabalho realizado pela força peso, porque essa é a única força que está aqui associada com a variação da energia cinética ao longo da direção paralela ao plano, né, na direção x no sistema de coordenadas adotado. Ok? Então, como mencionado no enunciado da questão, o gráfico aqui ele corresponde a um gráfico de energia cinética em função da posição. E como fiz a representação na figura aqui e acabei mencionando para vocês, né? Essa figura esquemática, ela justamente está mostrando as forças aplicadas no sistema, né? E a força que está realizando o trabalho e diminuindo o valor da energia cinética, fazendo com que o bloco pare em x igual a 2 metros, é a força orientada ao longo do eixo paralelo ao plano inclinado, isto é, a componente P de x, né? A componente do peso ao longo da direção x, aí da força peso, né? Ela que é responsável pela desaceleração do bloco. Então, dito isso, nós vamos para a definição de trabalho e, no caso, a força associada aí que está realizando o trabalho é o P de x, então eu escrevi W de P, né? O trabalho da força peso, nesse caso é a componente Px, né? Px vezes o deslocamento, o ΔX. Então, utilizando a definição de trabalho e a definição do teorema do trabalho e energia cinética, veja que se nós plugarmos essas duas equações,
nós podemos estar encontrando quem é essa componente P de x, né, que está realizando o trabalho. Então, se nós conectarmos a equação 2 asterisco com 1 asterisco, nós encontramos isso, que trabalho vai ser igual a P de x vezes ΔX, que é igual a ΔK, né? A variação de energia cinética. Então, pronto. Isolando a componente do peso ao longo da direção x, nós temos que o P de x vai ser igual a ΔK sobre ΔX. E aí, utilizando as informações a partir do gráfico, né? Então, aqui no caso é meu momento inicial, o meu momento final aqui vai ser 0, aqui é minha posição inicial e aqui é a minha posição final. Com isso, podemos calcular quem é ΔK e quem é ΔX, ok? E com isso determinar o P de x. Então, do gráfico, dentro desse intervalo aí, né, mostrado pelo gráfico, temos que o ΔK, que é K final menos K inicial, né, energia cinética final menos energia cinética inicial, como eu mostrei no gráfico, a energia cinética final, né, porque essa força-peso vai fazer com que o bloco, no instante de x igual a 2 metros pare, então, nesse momento, a energia cinética final é nula. Então, temos que isso vai ser igual a 0 menos, e a energia cinética inicial é Ks. E isso vai resultar em menos Ks. No caso do deslocamento, né, o ΔX, ele é x menos x0, né, posição final menos posição inicial. A posição final é o 2 metros e a posição inicial é lá no 0. Então, isso vai resultar 2 metros. Então, calculada a variação da energia cinética e a variação aí, do deslocamento, nós podemos determinar quem é a componente P de x, que isso vai ser menos K de S sobre 2, como o K de S é 40, então temos aqui um P de x de menos 20 newtons. Aqui eu destaco o aspecto do sinal de menos, isso se deve pelo fato de a componente x do peso estar orientada no sentido negativo ao longo do eixo de x. Isso é coerente pelo fato de que temos uma variação de energia cinética que é negativa, né? Então, o trabalho aí realizado também será negativo, ok? Então, como eu destaquei aqui, né, o sinal ele se deve pelo fato de que essa força ela está orientada no sentido oposto do eixo x positivo, ok? Então, pronto. Uma informação que eu gostaria de mencionar é que a questão não menciona nada sobre o ângulo de inclinação desse plano inclinado. Então, como eu vou estar descobrindo a outra componente P de y, que ela, se vocês notarem aqui da representação gráfica, é a componente P de y que se anula com a normal, né? Então, como queremos encontrar a normal, então no fundo queremos encontrar o P de y. Só que poderíamos encontrar P de y fazendo a decomposição do vetor peso. Mas a questão não dá inclinação. Mas existe outra forma. O que é que nós fazemos? Utilizamos o módulo do peso. Como o módulo do peso é só massa vezes a gravidade e encontramos sua componente x, então dessa forma podemos determinar a componente y e por sua vez determinar a força normal. Então vamos lá, é isso que nós vamos fazer agora, ok? Então, do gráfico, né, pela análise das forças lá no gráfico, no bloco, vemos que ao longo da componente y temos que a normal é igual ao P de y. E estamos rotulando isso como equação 4 asterisco, ok? Então, agora que foi o que eu mencionei há pouco, a questão não dá o ângulo de inclinação, mas uma forma de encontrar é através do módulo da força-peso, né? Como o módulo de um vetor é igual à raiz quadrada do quadrado de suas componentes, então temos que o módulo da força-peso aí é igual à raiz quadrada de P de x ao quadrado mais P de y ao quadrado. E como temos pela equação 3 asterisco o módulo de P de x, então basta isolarmos o P de y para poder assim o determinar. Então, fazendo isso, né? Então, utilizando a equação 3 asterisco aqui do P de x e a 4 asterisco que associa a força normal com o P de y, então encontramos a normal, que é igual ao P de y, que vai ser igual a raiz de P ao quadrado menos P de x ao quadrado, né? Então, eu só elevei tudo aqui ao quadrado e depois passei a componente P de x para o lado esquerdo, ok? Foi isso que eu fiz. E com isso nós determinamos essa expressão aqui.
E aí, no passo seguinte, eu só substituí o peso pela massa vezes a gravidade e o P de x pelo valor dado pela equação 3 asterisco, que é menos 20. Ora, aqui nós temos que fazer uma pausa, porque a questão também não nos fornece o valor da massa. Só que isso não é um problema, porque, embora a questão não tenha nos fornecido o valor da massa, ela nos forneceu a energia cinética inicial e a velocidade inicial. Ela forneceu aqui a energia cinética inicial e a velocidade inicial. Então, com essas duas informações, somos capazes de encontrar a massa, ok? Então, pronto. Então, mesmo a questão não tendo nos fornecido a massa, né, ela nos forneceu a velocidade inicial e a energia cinética inicial. Dessa forma, pela definição de energia cinética, nós encontramos que o K de S, né, que é a energia cinética inicial, vai ser quem? A massa vezes a velocidade inicial ao quadrado sobre 2. Só que nós queremos encontrar a massa. Então, isolando a massa, encontramos essa relação de 2Ks sobre V0 ao quadrado. Pronto. Agora, o que precisamos fazer é substituir os valores de Ks, que é 40 joules, e do V0, que é 4 metros por segundo. Então, substituindo os valores, nós encontramos o valor da massa de 5 kg, ok? Pronto. Por fim, substituímos o valor da massa nessa expressão aqui e finalmente encontramos qual é o valor da amplitude dessa força normal. Então, finalmente, né, substituindo, então, a massa lá de 5 kg, adotando a aceleração da gravidade como 9,8 metros por segundo ao quadrado, então tudo isso ao quadrado, menos, abre parênteses, menos 20 ao quadrado. Isso vai dar 2001, a raiz disso é aproximadamente 44,7 newtons. Então, com isso, resolvemos a questão, encontramos o que a questão pediu, que é a amplitude dessa força normal que a rampa exerce no bloco, e, recapitulando, os conhecimentos necessários para resolver essa questão foram a definição de trabalho e o teorema do trabalho e energia cinética, além de saber decompor forças, ok? E interpretação gráfica. Então é isso, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.